ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Há uma frase que, desde que eu a ouvi pela primeira vez, ela, vez por outra, vem na minha mente e ela, de alguma forma, mexe com o meu coração. E a frase, que é uma pergunta, ela diz o seguinte: você acredita que aquilo que você diz que acredita é mesmo verdade? Você acredita que aquilo que você diz que acredita é mesmo verdade? Quais são as suas convicções a respeito de Deus? Nós nos reunimos como Igreja de Cristo, o Salvador que nos foi enviado pelo Deus Pai. A Bíblia nos fala a respeito desse Deus que se revela a nós e que vem nos buscar e nos salvar. E a Bíblia fala sobre os atributos desse Deus e sobre os propósitos dele. Mas eu, de fato, acredito naquilo que eu tenho lido e naquilo que eu tenho declarado a respeito de Deus? Que convicções eu tenho sobre Deus, esse Deus que eu digo que é meu Pai, esse Deus que eu digo que cuida de mim? Porque essa pergunta, ou a boa resposta a essa pergunta, fará com que nós façamos aquilo que talvez já fazemos, mas pelo motivo certo, e não apenas por estarmos repetindo algo que os outros fazem. Enquanto eu pensava nessa mensagem hoje pela manhã, eu me lembrei de uma experiência realizada por alguns cientistas dentro da área de análise de comportamento. E talvez, como essa experiência é uma experiência bastante interessante, né? Às vezes a gente encontra alguns vídeos no YouTube falando sobre ela, talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez já tenha até assistido o vídeo. E a experiência, ela diz o seguinte, que os cientistas pegaram e colocaram 5 macacos dentro de uma jaula. Colocaram uma escada e no alto da escada colocaram um cacho de bananas. Só que quando o macaco subia a escada e pegava uma banana, automaticamente os macacos que estavam embaixo recebiam um banho de água. Bom, aconteceu a primeira vez, aconteceu a segunda, aconteceu a terceira, mas depois de um determinado tempo, os macacos começaram a relacionar a subida na escada, o pegar a banana e o banho de água. E eles gostam de banana, mas não gostam de banho. E aí, a partir do momento que eles relacionaram a subida da escada com o banho de água, quando um macaco ia subir a escada para pegar a banana, os outros pegavam ele, né? E aí, depois de um tempo, com essa experiência, os macacos já não subiam mais na escada para pegar a banana. Até queriam, mas ninguém queria tomar banho. Então, depois de tentar e apanhar, bom, ninguém mais queria subir, porque ninguém queria tomar banho, ninguém queria apanhar. Aí, os cientistas começaram a, paulatinamente, retira um dos macacos e coloca um outro que não conhecia a história. E aí, o outro macaco chegava, o cacho de banana está lá em cima, o que ele vai fazer? Ele vai subir. Só que na hora que ele ia subir, os outros macacos pegavam ele. E aí, bom, não queria apanhar, não subia mais. Aí foram substituindo os macacos aos poucos. No final das contas, os macacos que sobraram dentro daquela jaula eram macacos que nunca tinham tomado um banho de água, mas também não subiam a escada. Por quê? Porque se sobe a escada, apanha. Mas apanha por quê? Se fosse possível perguntar para aqueles macacos por que não podia subir a escada para pegar a banana, eles não saberiam dizer. Eles só diriam o seguinte: sempre foi assim. A gente faz assim porque sempre foi assim. A questão é que é muito possível que, como crentes em Jesus Cristo, nós estejamos reproduzindo a mesma experiência. Porque a gente chegou na igreja e a gente encontrou um comportamento. As pessoas entram, elas sentam, elas fecham os olhos, elas abrem a Bíblia ou olham para a projeção, elas cantam, e na hora que elas cantam, elas se colocam de pé.
E depois que cantam, elas sentam. E a gente pode estar reproduzindo tudo isso. E reproduzindo outras coisas no nosso comportamento diário, como igreja, sem entender por que fazemos. E essa é a grande reflexão que eu quero chamar os irmãos a fazer nessa manhã. Porque nós vamos pontuar algumas coisas que são necessárias que façamos, mas que precisamos saber por que fazemos. A Bíblia nos apresenta um Deus que é soberano. E a soberania significa que Deus só pode ser limitado por Ele mesmo. Deus só não pode fazer aquilo que Ele disse que não faria. Não há nada nem ninguém que possa impedir Deus de fazer o que Ele quiser fazer. Isso é soberania. Então, nós somos salvos porque Deus, na sua soberania, Ele decidiu salvar aqueles que crescem em Jesus Cristo. Porque merecer a salvação nós não merecíamos. E se Deus não quisesse salvar ninguém, Ele poderia fazê-lo, porque Ele é soberano. Na soberania de Deus, Deus decidiu cuidar de nós, mas cuidar para cumprir o propósito dEle, não o nosso, porque a história que está sendo escrita é a dEle, não é a nossa. Mas Ele é soberano, e se Ele é soberano e Ele me ama, eu posso confiar nele. E eu posso acreditar que, me amando, Ele vai fazer aquilo que é bom para mim, ainda que não pareça. Por quê? Porque Ele é soberano. Entender essa soberania nos ajuda a nos relacionarmos melhor com Deus, a nos relacionarmos com Ele baseado nessa soberania. E aí, sim, além de soberano, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é todo-poderoso, Deus é onipresente, é onipresente. Deus tem muitos atributos, e eu me relaciono com Ele com base em todos esses. Mas não posso me esquecer que Ele é soberano. Então, diante de um Deus soberano, o que nos cabe? Em primeiro lugar, diante do Deus soberano, devemos celebrar a sua honra e o seu poder. E aí, quando Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6 de 1 Timóteo, verso 16, na parte B desse versículo, ele vai dizer: a Ele seja a honra e poder para sempre. Devemos honrar a Deus e devemos celebrar o seu poder. Celebrar é fazer, realizar com solenidade. Essa é a definição. Festejar, louvar, exaltar, acolher com festejos, cultuar. Celebrar a honra e o poder de Deus é fazer tudo o que nós descrevemos acima, tendo como elemento de destaque a honra e o poder de Deus. Agora, qual é o benefício que Deus recebe quando nós celebramos a sua honra e o seu poder? O que Deus ganha com isso? Meus irmãos, Deus não ganha nada. Por nada que eu faça, nenhum esforço que eu faça, faz com que Deus seja maior ou menor. Nada do que eu faça com que Deus mereça mais honra ou menos honra, tenha mais poder ou menos poder. Então, o que eu faço para Deus não muda nada em Deus. Por que então que a Bíblia me orienta a fazê-lo? A honrar a Deus, a celebrar a Deus, a louvar o poder de Deus? A Bíblia me manda fazer isso porque isso é útil, isso é indispensável, isso é produtivo, isso é renovador, é revigorante, é inspirador a mim, a você. Isso faz bem para nós, é algo que nos motiva, é algo que oxigena a nossa vida espiritual, melhora a nossa relação com Deus. A proposta é essa. Deus nos apresenta as suas orientações, as suas ordens, os seus mandamentos, para o nosso bem, para nos trazer para Ele, para nos fazer compreender quem Ele é e desfrutarmos disso. Então, obedecer essas orientações bíblicas fazem bem para nós. Quando celebramos, nos lembramos de quem Deus é. Quando celebramos a sua honra e o seu poder, lembramos da honra que lhe é devida. Ele é Deus. Implica, portanto, dentre outras coisas, na nossa reverência
e na nossa obediência, eu sei quem Deus é, então o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele é Deus, Ele não é o meu coleguinha da escola, embora Ele me chame para um relacionamento íntimo com Ele, Ele é o soberano Senhor do universo. Então eu chego diante dEle com alegria, porque Ele me chamou, Ele me abraça, mas eu chego diante dEle com temor, eu sei quem Deus é. Ele não é alguém como eu, não é um meu igual, Ele é o sem igual, o sem comparação. Celebrar a honra e o poder de Deus me faz lembrar do poder que Ele tem, o poder infinito que está nas mãos dEle, o que implica em temor e confiança. O Deus que me chama de filho, o Deus que cuida de mim, Ele pode todas as coisas. Então Ele pode fazer tudo aquilo que eu pedi, pode, mas também pode não fazer, porque Ele é o soberano. Mas quando eu sei que aquele Deus que se estendeu em amor a mim através de Jesus Cristo, que diz que me ama, que me adotou como filho, quando eu entendo que esse Deus tem todo o poder, bom, então o vento está batendo suavemente no meu rosto, eu estou tranquilo. O vento está batendo forte, sacudindo o barco da minha vida, eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu sei que Deus tem poder sobre esse vento, Ele tem poder sobre o mar que balança o meu barco, e Ele cuida de mim. Então, essa atitude de celebrar a honra e o poder de Deus, me fazem lembrar de que Ele é o meu Deus, e que, portanto, eu estou seguro nas mãos dEle. Quando nós entoamos cânticos como celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, celebrem ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ou quando nós cantamos poderoso Deus, cânticos que nos fazem lembrar desse Deus grandioso que é, ou quando nós voltamos os nossos olhos para os nossos inários e cantamos santo, 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 Deus onipotente, o que nós estamos fazendo, na verdade, é refletindo nesse poder infinito do Deus que nos chamou de filhos, o Deus que cuida de nós. Refletindo no que estamos cantando, nós estamos celebrando e estamos, portanto, fortalecendo essa fé e essa confiança nos nossos corações. Portanto, diante do Deus soberano, sim, devemos celebrar sua honra e poder. Diante do Deus soberano, devemos também confiar que Ele cumprirá os seus propósitos. Isaías 46, verso 11, do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer, e o que planejei, isso farei. O que o texto está dizendo? Ele está dizendo que nada pode resistir à vontade de Deus. E eu também não devo resistir. Preciso caminhar na direção daquilo que Ele orienta para a minha vida. Eu preciso confiar que os propósitos dEle se cumprirão. Abraão estava certo de que o seu filho Isaque seria morto. Quando ele subiu aquele monte, preparou o altar, amarrou o seu filho e levantou o cutelo para o sacrificar em obediência a Deus. Estava certo de que Isaque morreria, até que Deus disse pare, e providenciou o cordeiro. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam certos de que morreriam na fornalha, até que Deus interveio e o fogo não os consumiu. Por inúmeras vezes, o povo de Israel estava certo de que seria derrotado nas batalhas, até que Deus se pôs ao lado deles e os conduziu em vitória. Os parentes e amigos de Lázaro estavam certos de que já haviam se despedido, já haviam estado pela última vez, já há 4 dias estava morto, até que Jesus o chamou para fora. O Deus que é soberano, o Deus que cumpre o seu propósito, não importa
quais os desafios ou quais os obstáculos. Duas coisas, meus amados irmãos, precisam ficar claras. Primeiro, Deus está escrevendo a história dele, não a nossa. Então vai acontecer do jeito dele, não do nosso, para cumprir os propósitos dele e não os nossos propósitos. Por isso, independentemente do que falemos ou façamos, o que Deus determinou fazer, Ele fará. A minha resposta, a minha postura diante de Deus, vai fazer com que eu desfrute dessa caminhada com Ele, ou esteja fora do propósito dEle. Com que eu me beneficie enquanto caminho com Ele, dentro daquilo que Ele está fazendo, ou me coloco como espectador, e veja a bênção alcançando os outros e não a mim. Mas Ele não deixará de fazer aquilo que Ele planejou. Segunda coisa, Deus nos ama. Portanto, mesmo quando não pareça, a vontade de Deus se revelará boa, agradável e perfeita. Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, diante das lutas, eu sempre pergunto para Deus: Senhor, o que eu tenho que aprender aqui? Porque eu sei que Deus não tem prazer no nosso sofrimento, Ele não tem prazer nas nossas dores, mas quando Ele permite que a gente viva algumas coisas, Ele está conosco, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até quando as lutas vêm através de perseguições, e Deus não queria que nós fôssemos perseguidos, na verdade, Ele não queria nem que o homem tivesse pecado. Mas mesmo quando essas coisas acontecem, Deus está cuidando de nós e Ele vai promover o nosso crescimento, o nosso fortalecimento. Nós sairemos do outro lado mais fortes, mais maduros, porque Deus está cuidando de nós. Ele é o nosso Pai. Confiar é trazer a realidade da soberania de Deus para o campo da razão, da história, da Bíblia e da nossa vida. É entender que essa soberania, ela se faz presente em cada elemento do meu dia. Deus está cuidando de mim, Deus tem o controle de tudo. É saber e descansar no fato de que Deus não é soberano apenas nas histórias das Escrituras. Ele é soberano sobre toda a sua criação. Nada escapa ao controle e à soberania de Deus. Terceiro, diante do Deus soberano, devemos descansar no cumprimento das suas promessas. Deus cumpre todas as suas promessas. Isaías 46, verso 13. Estou trazendo para perto a minha retidão. Ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Nós não podemos esperar que Deus faça aquilo que Ele não prometeu fazer. E talvez essa seja a grande falha das igrejas evangélicas dos nossos dias, porque prometem para as pessoas aquilo que Deus não disse que faria. Marcam até dia para Deus fazer os milagres que Deus não disse que faria. Então, Deus não tem compromisso com as ideias e com os planos dos outros. Se Ele não prometeu, Ele não tem obrigação de fazer, embora possa fazer. Deus não prometeu, mas eu pedi, Ele olhou para mim, Ele disse: olha, eu vou conceder, Ele pode fazê-lo. Mas uma coisa é certa, aquilo que Deus realmente prometeu, nós podemos descansar na certeza de que Ele cumprirá. E isso não tem nada a ver com o nosso merecimento, tem a ver com o caráter de Deus. Deus não é homem para mentir. Então, aquilo que Ele disse que faria, Ele fará. Eu tenho dito isso nas minhas experiências de evangelismo pessoal, porque você apresenta o plano de salvação para a pessoa entende o plano de salvação, você diz: você quer aceitar Jesus? Ela diz: quero, então nós vamos orar, e a gente ora junto e a pessoa entrega a vida a Jesus. E quando terminamos de orar, eu digo: se você orou com sinceridade, não importa o que você esteja sentindo agora, você é um filho de Deus.
Porque Deus cumpre a sua promessa não com base no seu e no meu sentimento. Ele cumpre a sua promessa com base no seu caráter. E Ele diz: todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que declarar que Jesus é o seu único e suficiente Salvador será salvo. E se a pessoa fez isso de coração, não importa se depois daquela oração ela está com o coração palpitante, cheio de alegria, ou se por conta das lutas que ela vem passando, por conta de algum problema que ela vem enfrentando, ela ainda está com o coração triste. Ela confessou de coração, ela está salva, porque Deus é fiel. Então precisamos entender isso. Deus faz porque Ele é Deus. Duas são as razões que nos asseguram o cumprimento das promessas de Deus. Primeiro, o cumprimento das promessas anteriores. Deus fez promessas no passado. Essas promessas se cumpriram. Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Abraão já era idoso, Sara estéril, mas Deus fez. Ele prometeu que daria ao povo a terra de Canaã, e contrariando todas as expectativas naturais, Deus deu. Prometeu que da raiz de Davi viria o Salvador, e Jesus veio. Prometeu que em Jesus seriam remidos do pecado todos os que crescem, e ao longo dos séculos, milhares e milhares de pessoas têm rendido seu coração a Jesus, e estão asseguradas no céu, e nós as encontraremos lá. Prometeu que ressuscitaria Jesus dentre os mortos, pelo poder do Espírito Santo, e o fez. O Deus que cumpriu todas as promessas anteriores, é o Deus que continuará cumprindo as promessas futuras. Eu posso confiar. Segundo, eu posso confiar nas promessas de Deus, porque, por causa da sua própria natureza, Deus não pode mentir. É da natureza de Deus. Deus não pode lidar com o pecado. Quando o apóstolo João escreve a sua primeira carta, ele diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Não há nada de errado em Deus. Tito capítulo 1, versos 1 e 2, o texto diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então Deus não pode mentir. Deus não realiza nada fora do prazo. 2 Pedro 3,9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não se atrasa naquilo que Ele faz. Não há nada que possa impedir Deus de fazer o que Ele prometeu. Romanos 4:21, estando plenamente convencidos de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esse é o Deus que nós servimos. Há promessas que são gerais, são promessas para todo o povo, são promessas que vão se cumprir na história da igreja, na atividade, no trabalho da igreja. E há promessas que são particulares, são promessas que Deus fez para mim, para a minha vida particular. São promessas que Deus pode fazer para a sua vida. E aí, nas promessas particulares, não há nem como nós arbitrarmos. Quando há quase 27 anos atrás, eu fui convidado a assumir o ministério na Igreja Batista Memorial no Canteiro, em Valença, e a gente brinca ali naquela região, dizendo que Valença é o apêndice do estado do Rio de Janeiro, porque Valença não é caminho para lugar nenhum. E aí, o meu pastor, saudoso pastor Jonas de Carvalho Lisboa, foi uma bênção na minha vida. Meu pastor disse: não vá para lá, é uma cidade deslocada, ninguém ouve falar de Valença, a igreja é num bairro distante, 7 quilômetros, e ainda é localizada numa rua que é um antigo leito de linha, ninguém vai lá.
e é uma igreja pequena, 24 membros, você pode assumir um outro ministério. Meus professores do seminário disseram a mesma coisa. Mas eu, no primeiro dia que eu pus os pés lá, eu senti no meu coração, não tinha convite, eu fui lá para pregar no aniversário da igreja, eu era seminarista, mas eu olhei para aquele trabalho com todas as dificuldades e eu amei aquele trabalho, e eu sabia que Deus me queria ali, e Deus, contrariando todas as expectativas, fez prosperar o meu ministério ali por 25 anos. A promessa que Deus tem particular para você é com você, mas independentemente da promessa ser geral para a igreja, ou ser particular para você, se Deus fez a promessa, Ele cumprirá, porque Ele é soberano. Em quarto e último lugar, diante do Deus soberano, devemos viver segundo as suas instruções. 1 Timóteo 6,14, guarde esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde esse mandamento. O Deus soberano, de quem estamos falando, é aquele a quem livre e voluntariamente, não fomos obrigados, nós confessamos como Senhor, através de Jesus Cristo. Nós ouvimos o Evangelho, nós cremos nesse Evangelho pela ação do Espírito Santo de Deus, e nós confessamos Jesus como nosso Salvador, e recebemos Deus como soberano Deus sobre as nossas vidas. Um Deus que não só diz que nos ama, mas que prova o seu amor. Um Deus que não é tirano, antes Ele é um Pai bondoso, nos recebe como filhos. Sabemos que Deus é bom, sabemos que Deus cuida de nós, mas apesar de tudo isso, muitas vezes nós temos resistido em nos submetermos à sua soberania. A gente diz que Deus é nosso Senhor, mas vez por outra estamos fazendo escolhas contrárias à sua vontade. Sabemos que o caminho de Deus é o melhor, sabemos ou não sabemos? Quando a gente ora a Deus e confessa o pecado, é por isso que a oração de confissão, ela tem tanta importância, porque a oração de confissão, ela não diz que a gente vai conseguir acertar no momento seguinte, mas ela diz assim: Senhor, o Senhor tem razão, eu estou errado, o Senhor está certo. A oração de confissão, ela diz isso: a minha escolha estava errada, o caminho do Senhor é perfeito. Então nós sabemos que a vontade de Deus, que o caminho de Deus é o melhor, mas a verdade é que vez por outra nós queremos experimentar o nosso, e não o de Deus. Sabemos que o nosso caminho leva para o nada, mas de uma forma que a gente não consegue explicar, a gente quer saber onde é que é esse nada, e aí a gente segue no nosso caminho, e não no caminho de Deus. Sabemos que Deus nos espera, braços abertos, mas insistimos em deixar Deus esperando um pouco mais, quando os únicos prejudicados somos nós. Quantas vezes nós já não nos espetamos, assim, por dizer assim: olha, por que eu me demorei para ir para aquele lugar de oração? Por que eu me demorei para ir para aquele lugar da meditação na palavra de Deus? Por que eu gastei o meu tempo com outra coisa, que eu sei que nunca me alimentou até aqui, que não vai me alimentar daqui para frente? Por que eu fiz isso e não fui para a presença de Deus, para desfrutar dEle? É isso. Cada um de nós sabe onde tem falhado nessa caminhada com Deus, onde tem resistido à soberania de Deus, onde tem deliberadamente contrariado o nosso Criador e Senhor. Então precisamos colocar isso diante de Deus, porque é esse falar, é esse reconhecer, é esse orar e demonstrar arrependimento, que vai nos ajudando a entender que essa atitude está errada, que o Deus soberano, o Deus que quer cuidar de nós, é nele, é estando nele, na presença dele, no centro da vontade dele, que nós estaremos bem, que estaremos felizes. Somente quando nos submetermos ao soberano Deus, dispostos a obedecer a sua instrução,
seremos revestidos da plenitude do seu poder. E só então seremos plenamente felizes. Há uma felicidade, meus irmãos, que é maior do que essa que nós estamos experimentando hoje. E eu olho para trás e digo assim, sou muito mais feliz do que antes. Mas há uma felicidade maior do que essa que nós estamos experimentando. E nós vamos nos aproximando dela na medida em que nós conseguimos rejeitar a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Rejeitarmos os nossos planos, os nossos propósitos, para nos submetermos à soberana vontade de Deus. Vida cristã não é definida por conceitos ou discursos, mas por um viver objetivo. Não é aquilo que eu reflito, não são as minhas divagações, mas é aquilo que eu faço de fato, que eu estou comprometido em fazer. Ou cremos em um Deus soberano, ou estaremos crendo em nós. Não tem em cima do muro nesse negócio. Ou cremos em um Deus soberano, que pode nos livrar do vício, ou continuaremos viciados. Ou cremos num Deus soberano, que pode nos encher de alegria e remover a nossa tristeza, ou continuaremos tristes. Ou cremos num Deus soberano que salva, ou estaremos perdidos. Ficamos com Deus, ou ficamos com nós mesmos. A Bíblia sempre vai nos confrontar, para que a gente decida por aquilo que precisamos. Precisamos de Deus, e precisamos tomar essa decisão, que já não é mais para aqueles que creram em Jesus, uma decisão para a salvação, porque uma vez salvos, somos salvos para sempre, fomos adotados e não existe ex-filho, Deus não remove a sua graça de nós, mas uma vez com a vida nas mãos dEle, precisamos decidir todos os dias, entender e fazer a vontade dEle, para que possamos desfrutar de tudo aquilo que como Pai bondoso, Ele preparou para nós. Que o Senhor mesmo nos ajude a entendermos isso e a colocarmos isso em prática na nossa vida, para que cada dia seja melhor para a glória do nosso Deus. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus Todo-Poderoso que está nos céus, o soberano Senhor, sobre toda a Tua criação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entendermos o significado disso. Para que quando olharmos para a Tua Palavra, e na Tua Palavra encontrarmos a declaração e o testemunho e a prova do amor do Senhor por nós, nos lembremos que esse Deus Todo-Poderoso nos adotou, e que tem um plano para as nossas vidas, e que não importa por que colinas, por que montes ou por que vales nós tenhamos que passar, os planos do Senhor são perfeitos, e nas Tuas mãos nós vamos sempre experimentar o melhor dessa vida. Ajuda-nos a confiarmos nisso, Senhor, a confiarmos de que, apesar do pecado que corrompe as nossas vidas e que corrompe o mundo que nós vivemos, apesar de todo o prejuízo que vem como resultado desse pecado, a vida nas Tuas mãos é uma vida segura, e o Senhor tem planos para nós. Ajuda-nos a confiar, Senhor, a descansarmos na Tua soberania, para que então, fazendo a Tua vontade, e permitindo que todos os Teus planos, os Teus propósitos se cumpram em nós, então possamos não só experimentar, mas também testemunhar do quão bom é caminhar na segurança das Tuas mãos. Abençoa-nos assim, Senhor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém? Vamos, ainda de pé, vamos entoar mais um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus.